Programa Janinés. Oferecimento Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi, Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758. Tudo bem, gente? Começando a semana, começando com o nosso podcast de segunda-feira, o nosso podcast de serviço, que a gente fala, né? Mas começando uma semana que é muito importante, pós um 7 de setembro, né? Manifestações aí pelo Brasil todo, é a data da nossa independência e a gente tem que lembrar disso sempre, né? Como foi o seu final de semana? Foi bom? Vamos começar a semana cuidando da saúde, que, aliás, né, existem vários, vamos dizer assim, esqueci a palavra, deixa eu lembrar aqui a palavra correta, propósitos nas nossas vidas, pode se chamar de propósito. E aí a gente tem que ir elencando, né? Eu acho que saúde é o que tem que estar sempre no topo, porque você pode elencar ali saúde, espiritualidade, você pode trabalho, família, dinheiro, né, doutora Mariana? Mas a saúde, se não tiver legal, a coisa não anda nenhum dos outros, né? Exato. Eu acredito que a saúde é o primeiro lugar, né? Sem saúde você não faz nada. Sabe aquele, vamos dizer, aquela saudação de final de ano, que a gente deseja saúde, paz, o resto você corre atrás? Já começa? Já começa com a saúde. Com a saúde. É, verdade. Né? Então, começando a semana e a gente falando sobre isso, vamos já pensar realmente como é que você tem cuidado de você. Qual é o foco que você tem dado aí para a sua saúde? E quando eu falo saúde, já que eu estou aqui com a doutora Mariana Barros, ela que é dermatologista e dermatologista raiz, é aquela dermato que cuida realmente da nossa saúde, né, como um todo, sem focar na estética, que é importante a gente lembrar sempre que a doutora Mariana é uma dermatologista que não foca em estética, e que é muito importante porque a gente tem muitos problemas dermatológicos e que são deixados para lá, ou para trás, ou para depois, e que é um grande erro que a gente faz, que a gente comete com a nossa saúde. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, cirurgia dermatológica, que é um dos assuntos também que, por estar tão latente, por estar tão visível, às vezes, na nossa pele, ou, às vezes, para não sentir dor ou tal, ou a pessoa vai até acostumando que é só uma manchinha, só uma pintinha, você vai deixando para depois. E saúde tem que vir sempre em primeiro lugar. Tudo bem, doutora Mariana? Tudo ótimo, graças a Deus. Começando a semana com esse foco, e eu gosto, sempre que eu converso com você, da gente voltar um pouquinho no que ser uma dermato raiz, do porquê que você não foca em estética, porque é muito comum vir essa lembrança em primeiro lugar quando a gente fala em dermatologia. Isso mesmo, Jane. Eu não me canso de repetir, e eu acho que a gente tem que divulgar sobre esse assunto, porque a dermatologia, por muitos anos, ela passou por uma fase, vamos dizer assim, praticamente nos últimos anos mesmo, só focado à estética. Tanto é que as pessoas, quando encontram um dermatologista, já pensam logo assim, será que ela faz um botox? Será que tem uma clínica onde eu possa ir fazer uma harmonização, aumentar o volume de lábio, cuidar da minha pele nesse sentido mais estético? Dificilmente, né, as pessoas encontram um dermato e pensam no câncer de pele, pensam na doença, no cisto sebáceo, que é muito frequente, né? Nossa região é muito quente. Então, é muito comum a evolução na pele de cistos sebáceos.
E tem tantas coisas. Pele, unha, cabelo, né, acomoda muitas doenças e as pessoas esquecem. Às mesmo. vezes, quando está com uma coceira na pele, uma ferida, alguma coisa, é mais fácil ele lembrar no momento de um alergista ou até no mesmo clínico geral, mas ele não lembra que é o dermatologista, é o especialista nas doenças de pele. E a gente tem que lembrar. Você sabe que não está na nossa pauta, gente. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia dermatológica, mas eu vou ter que só fazer um parêntese aqui, doutora Mariana. E te pergunto, você falou de cisto sebáceo. Tem gente que não dá importância, mas é uma doença e tem que ser cuidado também, né? E olha só como é interessante. Cisto sebáceo é muito frequente. Vamos contar assim das cirurgias do meu consultório hoje que chegam para mim. 50% eu acredito que seja de cistos. E olha, começa de um jeito tão simples. Por isso que as pessoas não dão importância. Na maioria, nas costas, áreas mais oleosas, né? Na metade superior das costas, ou em couro cabeludo, face, mas ele pode dar em qualquer parte do corpo. É onde tiver mais concentração de glândulas sebáceas, porque ele é originário dessa glândula, e onde a nossa pele é mais oleosa. E quando nas costas, o couro cabeludo passa muito despercebido. Começa como um cravinho, Jane. Aquele cravinho que você vai lá, você espreme, sai aquela massinha branca. E ele cresce. Por que ele cresce? Já que ele é originário da glândula sebácea, né? A mesma que causa acne e tantos distúrbios da pele. O cisto sebáceo, ele começa porque obstrui o canalículo, o ducto de liberação do conteúdo da glândula. A glândula sebácea, como o próprio nome diz, produz sebo. Produz o óleo que lubrifica a nossa pele. Sem este sebo, sem este óleo, a nossa pele ia trincar e rachar. Eu sempre falo um exemplo, sabe, leito de rio seco, quando você vê que a água do rio secou e aquela areia do fundo racha, craquela todinha. Então, aquilo ali é porque secou. Se não existisse essas glândulas sebáceas com essa importante função no nosso corpo, nossa pele seria um leito de rio seco. E muitas doenças evoluem com essa característica, né? Tem muitas doenças que pode apresentar a famosa pele de leito de rio seco. Né? Principalmente quando a pessoa fica mais velha, o fumante tem muito essa apresentação de pele de rio seco, né? Sim, o tabagista, né? Ele tem uma alta concentração de nicotina na corrente sanguínea e acumula na pele, nos cabelos, em tudo, né? E é bem difícil você tratar um paciente tabagista, né? Mais uma das dificuldades. Graças a Deus, o Brasil a gente tem notícias ótimas sobre cigarro no Brasil, né, Jane? Cada vez menos pessoas fumam. Mas, em compensação, gente, a gente está falando do cigarro, vamos chamar do tradicional, aquele o cigarro que você suga, põe na boca, né? Aquele, né? Mas, infelizmente, aumentou muito o índice de pessoas que fumam o famoso vape, né? Começou com narguile, né? Eu não sei se é narguile ou narguilé. Começou com aquilo, virou uma modinha das festinhas, principalmente dos jovens, dos adolescentes, e isso cresceu e chegou no vape. Então, e que eu acho mais agressivo ainda, né? Olha só, quanto. Como era difícil carregar um botijão de narguile, ir para a festa com aquele trombolho todo. O que a indústria fez? Diminuiu o tamanho. Diminuiu o tamanho para você carregar no bolso e você consumir mais. E nisso, jovens estão cada vez, né, entrando nessa, é um modismo, e que é muito prejudicial. Dizem que tem mais de 5.000 substâncias ali. Então, químicas ali, o né? cigarro tem 2.700 mais ou menos, e o vape, eles falam, não, é inofensivo, é cheirosinho. E ele vai tudo sem filtro, né, Mariana? Pois Porque, na verdade, o filtro é muito sutil, não sei se as pessoas já conhecem. Eu, infelizmente, conheço de perto, mas, assim, eu falo infelizmente porque meu filho usa, né, fuma, e aí sempre tem essa questão, né? Não faz mal, porque existem várias matérias. É óbvio que a indústria vai patrocinar N matérias. Dizendo que é inofensivo. Exatamente. Então, né, vai demorar um tempo, mas vai surgir muito câncer de pulmão, inclusive de boca, de língua. Enfim, por consequência de esse uso, né, exacerbado do vape. E é um vício também. Se fosse inofensivo, não era viciante. Não viciava. Já começa por aí. Mas eu quero voltar ali no cisto sebáceo, aí ele começa, então, pequenininho, como se fosse um cravinho, se aperta, limpa, vai. Mas nas costas a pessoa não vê, por isso que às vezes a incidência pode ser maior.
Principalmente o sexo masculino, que tem a pele das costas mais oleoso do que as mulheres. Tem umas características, diferenças entre homem e mulher também. Então, assim, essa glândula que está lá na parte mais profunda da pele, ela está constantemente produzindo óleo. Quando, de tantas vezes você espremer esse cravinho, ele fecha, ele inflama o ducto, que é o canalículo que a gente chama, porque é microscópico. Micro, né? É. Que libera no nosso poro. Todo mundo sabe o que é um poro, né? Todo mundo tem poros no corpo todo. Então, ali junto da raiz do pelo tem a inserção desse porozinho que vai liberar o óleo. E quando obstrui, de tanto você espremer esse cravo, ele pode ficar completamente lacrado. Ele fecha. Fechou, mas a glândula lá embaixo continua trabalhando. Produzindo. E ela vai acumulando aquela material, aquela secreção sebácea, que aí já não é mais a massa sebácea em si, ela começa a ter interferência de estar envelhecendo, ela teria que ser liberada. Então, o corpo reage, o corpo vai lá e manda algumas enzimas para tentar quebrar, para diminuir. Porém, olha a questão, até a questão cirúrgica por conta disso, a cápsula desse cisto. A cápsula é como se fosse um balão de aniversário, totalmente elástico que vai espichando. Então, essa cápsula não deixa que o nosso corpo resolva. Fisiologicamente falando, não vai resolver. Ele não trabalha como... Ele não absorve nós isso. Temos, o nosso organismo funciona com ações de metabolismo, que é 100%, senão não estaríamos vivos, nenhum órgão estaria vivo, mas também nós necessitamos do catabolismo, que é a quebra daquilo que o teu corpo não precisa mais para jogar fora. Neste momento está acontecendo vários catabolismos aqui. Nós estamos tendo morte celular, nós temos a filtração do nosso sangue todinho no rim, está jogando esses catabólitos, né, fora. A gente, né, defeca, a gente urina, a gente transpira, a gente produz saliva, tudo é produto de quebra, de catabolismo. Então, o corpo não tem a capacidade de entrar dentro dessa cápsula. E ela vai só enchendo, aí o balão vai crescendo. Imagina você inflando o balão, mas isso é lento. Nos primeiros meses, vamos dizer assim, dependendo da quantidade de produção, de ritmo de cada um, né? Cada organismo tem um tempo. Ela vai passar meses pequeno, de pouco a pouco, aquela coleçãozinha mínima. Quanto mais oleoso, mais rápido é. Quanto menos oleoso, não vou dizer mais seco, porque nunca é mais seco. Menos oleoso, mais lento vai ser, mas ele vai crescer. E eu vou te contar uma coisa, você vai assustar, todo mundo de casa vai assustar. Eu já operei cistos do tamanho de um ovo de galinha. Caramba! É uma coisa assustadora. O volume abaula a pele, né? Geralmente nas costas, couro cabeludo também. Mas esse do ovo de galinha, que é inesquecível, um abaulamento para fora e também ele vai interno. Ele vai interno. E a maior parte dele fica interno mesmo, e ali ele gera uma cavidade de acomodação naquele espaço. Quando a gente opera, se não é o especialista dermatologista, por exemplo, operar as costas de um paciente, ele vai ficar com um buraco. Entendi. Um achatado praticamente do tamanho da cavidade que esse cisto gerou. Imagina isso no rosto, né? Mariana, mas isso chega... Porque a pessoa fala assim, então eu posso deixar crescer, né? Não preciso me preocupar? Preciso, porque ele pode inflamar, ele pode... Sim. Os cistos sebáceos, gente, não são, vamos falar assim, de natureza, de transformação maligna. Ele é totalmente benigno, assim como os outros nódulos e cistos do corpo. Por exemplo, vamos fazer uma comparação, os miomas uterinos. Eles são nódulos, tumores, né, que crescem lá na parede do útero e que são benignos. Jamais vai se tornar um câncer, né? Então, quem tem mioma não precisa ficar preocupado. Eu vou evoluir um dia com um câncer no meu útero, necessariamente, né, isso vai acontecer. Não é assim. Benigno é benigno, natureza benigna. Então, esses cistos, eles não vão evoluir para maligno, mas vão inflamar aleatoriamente e vão se infectar. Aí que é a parte pior da história. A infecção do cisto sebáceo, além da massa sebácea, que está todinha aprisionada e envelhecendo, chega a ficar preta em necrose, dependendo quantos anos esse cisto está. Às vezes a gente abre um cisto do paciente e está todo necrosado. Aquela massa sebácea que
A princípio é branca, branquinha, não tem cheiro, um cheirinho de óleo mesmo, não é ruim. Começa a ter mau cheiro, começa a liberar às vezes um líquidozinho que dá um mau cheiro, a pessoa anda, fica suada, a camisa fica com aquele cheiro. Muitos homens procuram só depois que começa a sentir esse cheiro, isso. ou a companheira, a esposa percebe que tem esse cheiro ruim. Mesmo que tome banho 2, 3 vezes ao dia, está com cheiro ruim, não tem perfume que resolva. Mas tem aquele problema, é a história do mau hálito. A pessoa que tem, às vezes, nem percebe que ele está com cisto sebáceo com mau cheiro. Tem que alguém, né, da intimidade, falar, filho, tem alguma coisa aí que não está com cheiro bom. Né? Porque a pessoa, ela acostuma, o ser humano adapta e começa a não sentir. E aí é a parte ruim, porque você tem relações profissionais, você tem relações de contato com todo mundo. Mas chega a exalar, sim, da exala. pessoa. Se ele for na academia e estiver muito suado, o colega do lado vai sentir. E é tão feio, né? Imagina, passa uma imagem ruim de si. Exatamente. Porque dá a impressão que a pessoa não sabe o que é, que a pessoa não tem uma higiene adequada, que a pessoa não se cuida, sei lá. Então, quando o paciente chega e procura para saber como tratar isso daí, independente da fase de crescimento que esteja, mesmo inicial, eu opero. Aí a importância do cirurgião dermatológico, ele tem que saber operar o cisto. Ele não pode só drenar, esvaziar o conteúdo e fechar. Tem que remover totalmente a cápsula. A cápsula, ela é a célula matriz daquilo ali, ela se reproduz, assim como o nosso fígado, a camada basal da nossa pele, tem várias células tronco, né? E ali está cheio também. Você vai lá e corta metade, arranca metade da cápsula, às vezes está inflamado, você não sabe a técnica de remover aquilo, e aí fica um pedacinho da cápsula, já era, Começa o paciente tudo vai de voltar. novo. O paciente volta e volta chateado. Doutora, voltou. A gente considera que voltou quando ele fica realmente na linha da incisão cirúrgica. Mas se nasce, brota um do lado, gente, aí fala, doutora, opera de novo, né? E eu quero de graça, porque a senhora operou e nasceu, ele voltou. Não, é do lado. Imagina a pele, uma estrutura com tudo microscopicamente falando, muito pequeno. Quantas glândulas tem num diâmetrozinho de 3 centímetros de sua pele? Aí você faz uma incisão cirúrgica e brota do lado. Aí é só você esticar a pele, viu? O corte está aqui da cirurgia anterior e do lado brotou. Eu tive um caso essa semana, o paciente ligou bravo porque o cisto dele voltou. Aí eu falei, manda foto. Na foto, aí, ó, é outro. Às vezes, a região é tão oleosa e tem tanta liberação de óleo esse paciente que, às vezes, nasce 3, 4, 5. Eu chego a operar 5 cistos de uma vez só. Quando são pequenos, com a quantidade menor de anestésico local, gente, é bom também entender. São procedimentos simples, são feitos a nível ambulatorial, com toda a técnica, obviamente. A anestesia é local. A gente anestesia com a agulhinha de insulina, Jane, aquela bem fininha, aquela que o povo usa para aplicar botox, fazer pequenos procedimentos. Então, é muito tranquilo, praticamente indolor. Os anestésicos de hoje é uma modernidade fabulosa. Em menos de 1 minuto está anestesiado, amortece tudo, você não sente nada. A gente remove tudo, higieniza bem a cavidade. Quando é grande, eu faço pontos de fio absorvíveis internos para fechar essa lacuna, para fechar... Que é o que vai fazer a diferença. Vamos falar no popular, no estético, fechar, né? Aquele buracão. Né? Porque quando a gente abre e tira, é um buracão. Eu imagino. Aí eu faço a estrutura, acomodo os planos de tecido por baixo, para depois vir com a pele e fechar em cima. E na hora de fechar, a gente fecha borda com borda, aproxima bem, ponto, gente, um fio bem fininho. Para não ficar cicatriz horrorosa, né? Depois, que hoje a gente não vai usar das imagens, mas futuramente a gente vai gravar um outro assunto sobre a cirurgia dermatológica para entender por que às vezes a gente pega crianças até, pessoas com a pele linda, vai um dia, cai, né, lá num pronto-socorro, vamos dizer assim, num pronto atendimento. O médico que vai suturar esse paciente, né, fechar lá o corte, usa o fio grosso que tiver, porque no SUS, né, a gente sabe que nas unidades públicas tem uma carência de materiais. Esses materiais, quanto mais sofisticados, mais finos, mais delicados, mais caros são. Inclusive a agulha já vem encastoada nesse fio, ela é finíssima, para não traumatizar muito a pele. E aí o resultado é o que eu falo. Meus pacientes que sabem, me conhecem,
voltam para o consultório depois, às vezes 1 ano, 2 anos. Doutora, eu não tenho marca da cirurgia. Às vezes eu opero um câncer no nariz do paciente, ele volta 2, 3 anos, a gente não vai lembrar mais do paciente, mas eles lembram da gente. Fala, doutora, lembra que a senhora me operou, eu tinha um carcinoma aqui no meu rosto, mas aonde? Eu mesmo, eu não acho. Porque eu não lembro onde eu fiz. Eu fico procurando, às vezes, nem na lupa dá para ver, porque não fica a cicatriz. Tudo isso é técnica, cuidado, aperfeiçoamento, porque isso acontece de uns anos para cá. Quando eu fiz medicina, meu Deus, eu dava um ponto num fio grosso, com 1 centímetro de distância, e isso a gente aprende na faculdade. Porque, na maioria das vezes, quem dá aula na faculdade é o cirurgião geral. E o cirurgião geral é aquele que palpa toda a obra, ele opera, ele só resolve, né? Uma cirurgia que eu usaria 30 pontos bem miúdos e fininhos, para não deixar cicatriz, eles dão 5. 5. Tudo distante, apertado, estrangulando aquele tecido que já está sofrendo um trauma de um corte, que vai ter que passar pelo processo inflamatório, porque só cicatriza se inflamar. Nosso corpo é perfeito. Então, os primeiros dias vai doer? Dói um pouquinho, é dolorido. Vai me impedir de ir na academia? Eu sempre falo, do jeito que eu faço, do jeito que eu finalizo, eu fecho a incisão, pode no outro dia ir na academia. Caramba. Não sangra mais e não tem problema. Por quê? De tão próximo, de tão perfeito, sem machucar, sem estrangular, sem gerar outro processo de reação do corpo. Você sabe que o nosso corpo rejeita até o fio. O fio cirúrgico se torna um elemento de corpo estranho na pele do paciente. Colocou lá, não é seu. Entendeu? O seu corpo já de cara já começa a rejeitar. E como que ele rejeita? Produzindo inflamação, que é fisiológico. O processo de cicatrização é um processo totalmente fisiológico, é natural. Ah, está vermelho, doutora. Meu Deus, tem que ficar vermelho. Tem que ficar vermelho. Ah, tá um pouquinho dolorido. Tem que ficar dolorido. Ali tem células, tem elementos ali para trabalhar, para fechar tudo aquilo. É igual a famosa... Então, gente, eu falei que não estava na nossa conversa, mas, ao mesmo tempo, foi perfeito, porque é cirurgia. Né? Um cisto sebáceo acaba indo para a cirurgia. Agora, só para a gente fechar esse assunto, para a gente ir para os outros, já estamos na pauta. Mas tem como eu fazer alguma coisa que evite quem já tem essa tendência? Higienizar melhor, por exemplo, nas costas. Sei lá, esfoliar, limpar, passar alguma coisa? Eu sempre oriento isso toda vez. Se a pessoa já chega com um cisto e fala, doutora, eu não quero ter mais, pelo amor de Deus, me ensina como não ter. É muito difícil evitar 100%, mas a gente pode ter algumas medidas que vai, né, ajudar e muito a não deixar evoluir do cravinho para o cisto sebáceo. Então, uma das melhores coisas é a limpeza de pele. E não é aquela limpeza que você espreme em casa, vai na esteticista. Olha a importância de cada profissional na sua área, né? Eu não vivo sem uma esteticista, eu encaminho meus pacientes para as esteticistas muitas vezes. Por quê? Porque é um tratamento em paralelo com o meu. E aí, assim, vai lá. A limpeza da esteticista é muito mais profunda da que você faz. Ela vai higienizar a tua pele para não infectar, para ela não inocular bactéria lá dentro, né? O que tiver de bactéria ali na proximidade pode penetrar. Você espremeu com a tua unha, sua unha está suja, já inoculou bactéria. Muitas vezes, esse processo de infecção. Infecção, gente, não é inflamação, fica bem claro. Inflamação... Qualquer coisa que arriscou, arranhou, feriu, né, violou a barreira cutânea, vai inflamar um pouquinho. Né? Às vezes é rapidinho, no outro dia não tem mais nada, até uma picada de um mosquito. Mas eu estou dizendo inoculação de bactéria. Isso é infecção. A bactéria vai produzir pus. Não existe infecção, só aquele vermelho, liberando uma aguinha limpa, cor do plasma do sangue, que é meio amareladinho. Isso é inflamação. Infecção é quando, além de tudo, tem pus. Quando tem pus, você já sabe, tem bactéria. Qual que é a melhor coisa? Prescrever um antibiótico para esse paciente. Então, a limpeza de pele, quando bem feita, bem higienizada. Se você é uma área que você consegue higienizar bem, não só o local, mas a unha, ou pedir para alguém fazer isso, vai conseguir, né? Vai conseguir impedir que aquele cravinho se torne
um cisto sebáceo. Mas muita gente deve estar perguntando assim, mas a doutora está falando de limpeza de pele, mas e nas costas? Eu posso ir na esteticista e pedir para que faça a limpeza. Isso, não é um hábito, né? Quando a gente pensa na esteticista, eu vou marcar uma limpeza de pele, a gente está pensando aqui. Só no rosto, é meio que automático. Mas pessoas de pele oleosa, pessoas que têm acne, foliculite, gente, tem que ser feita a limpeza na região, é nas costas. Meninas que têm um grande problema com foliculite nos glúteos, posterior de coxa, limpeza de pele. Então, isso ajuda e muito. Adequado, com o produto certo, higienizando bem, a extração sendo completa. E o que acontece? Que, às vezes, até um erro da esteticista é não orientar o paciente para ele usar uma pomadinha anti-inflamatória depois. Normalmente, eu já falo, faça o uso de uma pomadinha depois, pelo menos 2 dias. É pouco tempo, 3 vezes ao dia, 2 dias, desinflama. Por quê? O cisto sebáceo, como é a glândula que cresce, tem um detalhe também, olha como tudo é uma conexão à outra. Quando tem processo inflamatório, o corpo manda mensageiros de fatores de crescimento para lá. O corpo já vai produzindo as enzimas que vão fazer esse catabolismo, a quebra, e o seu corpo também já vai produzindo, né, essas outras substâncias que vão fazer o crescimento celular para regenerar. Não regenera se não tiver estímulo do crescimento. Entendi. Fator de crescimento plaquetário, fator de crescimento não sei o quê, fator de queratinose, tem tudo. E aí, esses fatores de crescimento vão estimular até a cápsula crescer mais, o cisto cresce mais. Olha como é muito doido, gente, mas se você estiver bem assessorado aí com um bom profissional, um dermatologista raiz, como a gente está falando aqui, você vai conseguir resolver isso com facilidade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai conferir um bloquinho e depois a gente volta e continua com a doutora Mariana Barros falando sobre cirurgia dermatológica. Quando a gente tem conforto, como é bom quando a gente tem carinho. É bom estar com a família em casa e poder curtir também cada cantinho. Na Bom Te Ver você encontra atendimento e qualidade. O sofá lindo é aquela cama que sonhou em ter. Como é bom ter você aqui, como é bom te ver. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação.
659-9966-2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Soundcharge, liberação miofacial. Agende sua avaliação, 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Bibi Store, vestindo mulheres com elegância e sofisticação. Peças que traduzem estilo, leveza, personalidade e conforto. Bibi Store, loja multimarca, Praça Popular. Acesse bibistore_Cuiabá, 98168-1996. Do Japa, grill de carnes nobres e a parmegiana mais irresistível da cidade. Todos os dias, almoço e jantar. Do Japa, Rua José Vila Nova Torres, número 1, Boa Esperança, 659-9660-8777. Tereza Bueno, chefe de cozinha. Faça seu evento corporativo e domiciliar com qualidade e requinte. Chefe Tereza Bueno. Atendimento personalizado. 659-9611-3513. MTK Piscinas. Tratamento e esgotamentos de piscinas, troca de areia de filtro, conserto de motor e bombas, limpeza de caixa d'água e troca de boia, venda e instalação de capas para piscina. MTK Piscinas, 659-9287-3085. Estúdio Avanzi, salão de beleza, cachos, terapia capilar e estética. Transforme o seu visual em um espaço pensado para você, unindo cuidado e bem-estar para exaltar a sua beleza natural. No Estúdio Avanzi, cada história importa e cada detalhe é pensado com amor. Estúdio Avanzi, desfrute de uma experiência única. Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 5.457, Edifício Valentina, 659-8403-7728. Já estamos de volta, gente. Deixa eu conversar com vocês, porque nesse domingo, dia 14, o Espaço Class, no Jardim Cuiabá, vai estar recebendo uma degustação temática. Ou temático, né? Ambos as palavras estão corretas, mas essa degustação temática está sendo promovida por mim, Janinese, como sommelier, no grupo Wine Woman, que é um grupo específico só de mulheres, mas ele é aberto para você que é mulher e queira participar. É uma degustação temática que vai acontecer no Espaço Class, no Jardim Cuiabá, a partir das 9 da manhã no domingo. Mas, Jane, degustação de vinho às 9 da manhã. Exatamente. Né, com uma produção toda pensada, preparada, né, para você realmente com o tema Manhã no Clube, né, com piscina liberada, com um ambiente preparado para te receber, com um delicioso buffet, né, tudo muito pensado. Nós vamos estar trabalhando com vinhos, né, com essa novidade também dos vinhos de baixa caloria e vinhos específicos, são os ices e também os vinhos específicos para você degustar nas suas manhãs de domingo. Aliás, em todas as manhãs, porque todo dia é dia de vinho. Então, quer participar dessa degustação específica para mulheres? O Wine Woman, domingo, no Espaço Class, no Jardim Cuiabá. As vagas são limitadas, então você pode garantir a sua vaga agora, pelo 98401-2015 ou lá pelo Instagram, Sommelier Janinese, tá? Tá aí para inspiração aí de você, né, que quer uma manhã de domingo diferente, para você que quer, né,
um bate-papo com as amigas, com as filhas, família, com a mãe, né? Conhecer novas pessoas. E nós teremos uma programação pensada também, além de um buffet especial, além de uma decoração fantástica com flores naturais da Aura. Para você que gosta de flores naturais, Aura Floricultura, né, tem um atendimento diferenciado, vai estar presente aqui com a gente. E nós vamos ter também, né, sessões aí de cuidados, inclusive massagem, com a equipe lá do Estúdio Avanzi. Tá bom? Quer mais? Vai ter muito mais para vocês e a gente está preparando com muito carinho. Então, degustação temática do grupo Wine Woman neste dia 14 de setembro, a partir das 9 da manhã, no Espaço Class, em Cuiabá. Tá bom? Garanta a sua vaga, porque as vagas são limitadas. E eu espero vocês, com certeza. Mariana, estou te esperando, tá? Eu venho, certeza. Eu tenho até comentado com as mulheres, gente, que é uma oportunidade de você desfilar aquele look de praia, aquele look maravilhoso que você, às vezes, não tem oportunidade de usar em Cuiabá. Então, agora a gente criou essa oportunidade para vocês. Estou até pensando já tá com o look na cabeça, né? Já estou. Aliás, né, doutora Mariana vai estar por aqui. Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, e aí? Domingo de manhã, posso pegar esse solzinho da manhã? Agora o clima está muito seco, né? Todo mundo que vive em Cuiabá, principalmente, né, nossa região toda, com essa fase do ano, a gente fica até com receio de ir na piscina, quem tem piscina no prédio, em casa, porque muito quente, a radiação está muito alta. Tem um aplicativo, Jane, que você entra, você baixa no celular e você vê o nível de radiação da região, por cidades e tal. Então, assim, nos 2 últimos dias que eu olhei, que eu acho que foi quinta e sexta-feira, estava altíssimo o nível de radiação ultravioleta. Então, é aquilo, quer ir para a piscina, levar as crianças para refrescar, é bom, mas cuida com o sol. Usa chapéu. Roupas, né? Passa protetor, quer tomar um solzinho, né? Fica um pouco mais cedo. Despreza o sol naquele momento das 10, eu até considero das 9h30 em diante, até umas 4 da tarde, para você voltar para o sol de novo, para tomar uma coisa. Mas a recomendação, doutora Mariana, eu sei que muita gente vai estar fazendo esse questionamento em casa, para a produção do hormônio D. Né? Os médicos recomendam esse sol, tudo bem, gente, que aqui são 15 minutos a recomendação, né? Das 10 às 14 horas, que é o melhor momento para se produzir. É assim, é porque o horário em que está mais ativa a radiação solar. Então, quem vai ativar a vitamina D, que o nosso corpo já está com ela prontinha lá dentro. A gente capta a vitamina D, gente, não é do sol. Nós captamos da alimentação ou da ingestão. Ativa com o sol. É como se fosse a vitamina D um caminhãozinho sem combustível que está simplesmente seguindo o fluxo sanguíneo, está rolando na correnteza. Ela está assim. E ela tem muitas funções, né, por ser um hormônio. Então, o sol é como se fosse o combustível para esse caminhãozinho ir trabalhar. E a principal função da vitamina D é levar o cálcio para dentro dos ossos. Nós precisamos, os seres humanos, os bichos, os animais, todos precisam. Tudo que é vertebrado tem osso, precisa do cálcio. Então, e nós precisamos. E aí, assim, tem uma vertente de estudos que fala que precisa só 15 minutos de sol pelo nosso clima, nossa região e a grande incidência de câncer de pele, eu falo 10 é o suficiente. E só uma vez por semana, Jane, não precisa ser todo. É suficiente. Fica 5 minutos de frente com a pele nua, tá? No máximo de biquíni, nem maiô não pode pôr. Sem bronzeador, sem protetor, nada. Sem nada, tá, gente? Frente e de costas. Isso você faz na sacada do apartamento, no quintal de sua casa, na janela, em frente à janela do quarto, em algum momento do dia vai bater sol. E por que a gente fala para ir no horário do sol mais quente? Porque ativa mais rápido. Pode ser o sol do meio-dia. 10 minutos, ou seja, 5 de cada lado, não vai produzir câncer de pele, nenhum dano para a nossa pele. Os estudos todos confirmam que após 15 minutos de exposição, sem nenhuma proteção, que aí tem riscos para câncer de pele e outros, né? Mas antes disso, não, ele é benéfico. Então, gente, aguardando vocês nesse domingo, com
todos os cuidados. Aliás, vai ter disponível aqui muitos acessórios também, como chapéu para as mulheres, né, menos Vamos conseguir prevenidas. umas amostras de protetor solar? Vamos, olha aí, eu vamos. já vou atrás dos meus representantes de laboratório. Já gostei. Aí, mais um mimo para vocês, mulheres que virão, tá? Doutora Mariana, vamos lá. Todo dermatologista é um cirurgião dermatológico ou não? Não. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Então, bom a gente falar desse assunto. Nem todo dermatologista é cirurgião dermatológico ou tem a especialidade na oncologia cutânea. São vertentes, são fragmentos da nossa especialidade. Mas é até triste falar, né? A doença que deveria ser mais abordada, mais tratada, mais, né, vista de perto pelo dermatologista é um segundo plano na nossa categoria. Porque a área estética é fabulosa. Em 2 sentidos. Primeiro, porque é muito gostoso trabalhar e fazer coisas de estética, embelezamento, cuidar de pele, anti-envelhecimento. Quem não quer, né? Exatamente. Se congelar no formol e não envelhecer. Então, é um nicho de mercado muito amplo. E também porque é muito rentável. Eu fico assustada com, às vezes, o valor de uma cirurgia que eu cobro. Recentemente, eu fui puxar um fio, sabe? Mas nem foi aqui, foi lá em BH. E era 4 vezes o custo, o valor mais alto do que a cirurgia mais cara que eu faço. Então, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, essa estética é alucinante, né? É por isso que muitos profissionais optam em ir para a estética mesmo, né? Porque o sonho de toda pessoa é crescer na vida, né, estar em destaque na sua profissão. E se você tem um detalhe, não é todo mundo também que faz tudo muito bem. Então, aqueles dermatos que estão voltados à dermatologia estética e cosmetria, tem alguns destaques maravilhosos, inclusive aqui na nossa cidade, né? A minha dermatologista é daqui. Fui a BH fazer porque eu tinha uma amizade lá também e já estava fazendo um curso lá, acabei fazendo alguma coisa lá, mas não fiz tudo. Mas, assim, a diferença de um dermatologista raiz é exatamente essa. Porque o dermato raiz, ele tem foco no estudo do tratamento das doenças. Se eu parar de estudar a doença, me atualizar, parar de me atualizar na oncologia, saber resolver, como é que é o jeito mais moderno de eu resolver um câncer de pele, como prevenir isso daí. Se eu parar de estudar nesse foco e estudar sobre a tecnologia, o fotona, o laser mais moderno, gente, não dá. Não existe como você ser bom em tudo ao mesmo tempo. Por isso que há aquele foco da estética e há quem tem um foco na dermatologia raiz. Só vai ser bom aquele profissional, o especialista que tiver o foco dele. O nicho dele é este, ele é bom nisso. Se ele atirar, ó a dica, para todo lado, corre, gente. Corre, porque ele não vai ser bom em nenhum. Ele ainda não se descobriu. Ele está fazendo testes, ele não descobriu o que ele gosta, o que dá prazer dele acordar todo dia cedo, como eu hoje. Crise de sinusite 1 semana, a garganta ruim, tive uma febrinha baixa, achei até que ia ser uma gripe, mas hoje eu estou pronta para ir para o meu trabalho. Viemos aqui gravar, feliz da vida também, porque eu adoro falar sobre dermatologia. E é importante, acho que isso que você está fazendo é de fundamental importância, porque nós estamos carentes de boas informações, entendeu? Exato. Por isso que a gente repete, gente, se você já assistiu a gente algumas semanas atrás e falar de novo essa história de dermatologista raiz, mas é o que menos tem. Procura. É verdade. Liga nos consultórios, não, a doutora só faz estética, a doutora no máximo faz uma biópsiazinha pequena, porque biópsia, coisinhas mínimas, né? Os dermatos, em geral, estão aptos a fazer, que são coisas simples. Agora, resolver realmente coisas grandes, coisas complexas, como câncer de pele, saber qual é a margem cirúrgica de diferentes tipos de câncer de pele, porque não é só um tipo. Não é só um tipo. Então, assim, eu posso ir lá e achar que eu vou fazer remover um câncer de pele, fazer uma margem pequena, curei esse paciente, não. Trabalho dobrado. Porque vai ter que reabordar. Vai ter que reabordar, operar de novo. E uma cirurgia mal feita, Mariana, quando se trata de câncer, que eu deixo margem
isso pode se espalhar porque você mexeu nisso, né? Não, é uma dúvida também frequente das pessoas. Tem gente que quando vai ao consultório fala, doutora, pelo amor de Deus, não fala que isso é um câncer não, porque eu tenho medo de mexer se for e ele espalhar. Não, gente, isso não existe. A cura definitiva do câncer de pele é cirúrgico. Ah, tá. A gente não faz quimioterapia, radioterapia, em alguns pequenos, raros casos a gente faz, no melanoma e outros, muito recidivantes, muito recrucitante, que a gente chama, aqueles bem de difícil tratamento, a gente pode até adequar a uma quimioterapia. Radioterapia, nunca. Radioterapia produz câncer de pele. Olha outro grave. Se você não é especialista, você não sabe nem para que rumo tomar, né? Como você orienta esse paciente? Paciente meu teve um câncer de pele e é daqueles que qualquer coisa, eu torci meu pé aqui, eu já vou fazer um raio-x lá. Opa, raio-x é rádio. É uma rádio, é uma Cuidado radiação. Com o volume de exames, então. O volume de exames é causador de câncer. Então, tudo tem, eu falo, é uma faca de dois gumes, né? Tem um lado bom, benéfico, mas também tem um ruim. Qualquer remédio que a gente toma. Se eu tomar uma dipirona para dor de cabeça, é o melhor remédio para dor de cabeça. Porém, ela vai afetar outras coisas. Vai ter umas sequelazinhas, um efeito colateral. E dependendo do que se faça, meu Deus, você produz outro câncer. Olha só, gente. Então, só para desmistificar, um câncer de pele, né, ele não vai espalhar se fizer a cirurgia. Isso, vamos reforçar. Câncer de pele, quando a gente opera na abordagem cirúrgica, tem toda uma técnica de margem que a gente faz, tanto lateral quanto profunda, para retirada total numa única vez. Mas isso com o conhecimento de um cirurgião dermatológico realmente preparado. E aí, Jane, mas só para completar essa questão, se operar um câncer de pele ou outro câncer, as pessoas têm dúvida para outros cânceres também, vai fazer ele espalhar? No câncer de pele, especificamente, o risco é menor, porque na nossa pele tem microvasos, a maioria são microscópicos. Vasos médios estão um pouco mais abaixo e os grandes, mais profundos ainda, lá colados junto com o músculo, lá perto do osso. Deus fez tudo protegendo, né? Perfeito, para né? você não atingir um vaso grande e morrer lá por uma hemorragia, de um erro cirúrgico, enfim. Quando a gente opera e aí a gente manda essa peça para a análise patológica, que é o exame de biópsia, a gente convenciona chamar isso de biópsia, que é o exame anatopatológico, a gente vai, o patologista lá, ele vai olhar todas as margens cirúrgicas, ele vai olhar se teve invasão prévia. Por exemplo, costuma vir assim, carcinoma, fulano de tal, padrão eixo, aquele específico, quando já é um padrão mais diferenciado. E ele vai dizer, não visualizado invasão angiolinfática, ou não foi visualizado invasão perineural, quer dizer, está in situ, está só ali, não invadiu nada. Então, Ótimo. na peça que você tirou. E aí tem outro detalhe, ele vai medir a margem que o cirurgião deixou. Cada tipo de câncer de pele exige um tamanho, vamos dizer assim, de margem. de milímetros de margem. Ou seja, o que é a margem? É a pele saudável que está circundando aquela ferida lá da lesão do tumor maligno. E ele olha a margem. Quando esse paciente volta, esse resultado volta, dizendo margens laterais livres e margem profunda livre, quer dizer, naquele momento eu já digo para o paciente, você está curado, meu querido, tirei tudo. E esse é o momento que me deixa muito feliz. É esse momento que eu sei por que eu estudei tanto, por que eu estou ali, por que eu faço isso e por que essa alegria é uma alegria. Todas as vezes que chega com margens livres, sem invasões, eu fico muito feliz, eu comemoro junto com o paciente. Que bom. Gente, olha só, porque normalmente resultados, né, Mariana, ninguém conta pra gente essa linguagem. Você tem que ir adivinhando. E você vem e abre isso pra gente. E isso nos traz uma segurança fantástica, porque é isso que a gente espera. Porque quando você vai a um profissional, seja ele médico, jornalista, sei lá, chefe de coisa, você vai confiando. Sim.
né? Jane, eu vejo por mim, nos últimos, eu vou falar 10 anos, para não falar mais, né? Nos últimos 10 anos em que eu estava nessa especialização, eu cheguei ao título de especialista, que é a categoria máxima de qualquer especialidade médica. Até o momento em que eu estudava muito para esse título, eu nunca abri a internet, um Google, um Instagram, um Facebook, seja o que for, para ver alguém falando de dermatologia em detalhes. A dermatologia raiz, essa que é a que cura, a que trata, a que resolve, a que tem que ter essa certeza, saber detalhes daquela doença, detalhes daquela situação, como é que resolve. Eu nunca vi. Você já viu? Não. Não. Então, isso que nós estamos fazendo, eu agradeço a oportunidade de você fazer isso comigo, Jane, porque nós estamos fazendo relatos da realidade que muitas pessoas não têm acesso, não sabem, têm medo, procuram o especialista errado, às vezes a pessoa nem tem plano de saúde, paga consulta particular e vai num dermato que só aplica botox e faz estética. Então, gente, eu tenho mais uma pergunta muito importante, mas agora a gente vai conferir um bloquinho e eu volto já com a doutora Mariana Barros, ela que atende nos Jardins de Eva, no Duque de Caxias. Eu falo no Jardim Cuiabá, porque a gente já está aqui, Tá, né? na Rua do Jardim. Tá na Rua do Jardim Cuiabá, né? Aqui bem pertinho já da Miguel Sutil, próximo, em frente, eu falo do Shopping Estação, e no fundo do Shopping Goiabeiras, na Ramiro de Noronha. Então, né, um endereço que você já pode deixar aí na cabecinha, né, uma clínica que tem... Vou até pedir para o Lucas jogar uma imagem da fachada lá da clínica, né, para vocês entenderem aonde é, e quando vocês passarem, quando precisarem. O telefone também, o Lucas tem colocado aí no vídeo para a gente ficar atento. Porque saúde, gente, a nossa pele é saúde. O maior órgão do nosso corpo, como a doutora Mariana está sempre nos lembrando, e tem que ser olhado realmente com olhos de amor e cuidado. A gente já volta. Quando a gente tem conforto, como é bom quando a gente tem carinho. É bom estar com a família em casa e poder curtir também cada cantinho. É bom te ver, você encontra atendimento e qualidade. O sofá lindo é aquela cama que sonhou em ter. Como é bom ter você aqui, como é bom te ver. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 65984639723. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo.
Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG som charge, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Bibi Store, vestindo mulheres com elegância e sofisticação. Peças que traduzem estilo, leveza, personalidade e conforto. Bibi Store, loja multimarca, Praça Popular. Acesse bibistore_Cuiabá, 98168-1996. Do Japa, grill de carnes nobres e a parmegiana mais irresistível da cidade. Todos os dias, almoço e jantar. Do Japa, Rua José Vila Nova Torres, número 1, Boa Esperança, 659-9660-8777. Tereza Bueno, chefe de cozinha. Faça seu evento corporativo e domiciliar com qualidade e requinte. Chefe Tereza Bueno. Atendimento personalizado. 659-9611-3513. MTK Piscinas. Tratamento e esgotamentos de piscinas, troca de areia de filtro, conserto de motor e bombas, limpeza de caixa d'água e troca de boia, venda e instalação de capas para piscina. MTK Piscinas, 659-9287-3085. Estúdio Avanzi, salão de beleza, cachos, terapia capilar e estética. Transforme o seu visual em um espaço pensado para você, unindo cuidado e bem-estar para exaltar a sua beleza natural. No Estúdio Avanzi, cada história importa e cada detalhe é pensado com amor. Estúdio Avanzi, desfrute de uma experiência única. Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 5.457, Edifício Valentina, 659-8403-7728. Já estamos de volta, doutora Mariana, não sobrou tempo para mais nada. Vou ter que te convidar para voltar a responder as outras perguntas. Ai, o assunto é longo. É. Tem e jeito. bom, né? Bom porque flui. É. São curiosidades que até parte de você, né, Jane? E eu gosto de que você fale das suas curiosidades, porque daí eu estou vendo, é como se fosse um paciente tirando uma dúvida comigo. Mas, gente, e eu faço isso exatamente porque, assim, como eu comentei antes, a gente tem muito pouca informação. Exato. E quando a gente tem a oportunidade de ter informação da fonte, como você é uma fonte realmente de conhecimento para a gente, então é gostoso, porque eu te pergunto, vou tirando as minhas dúvidas, as dúvidas das pessoas que estão em casa, e você tem uma resposta que entendível. É. Isso é muito prazeroso. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, né? E obrigada por dividir isso com a gente, tá bom? Eu que agradeço, Jane. E eu já fico o convite para você voltar aí essa semana ou na próxima para a gente conversar lá no programa Janinese, exemplificando, mostrando as imagens desses assuntos que nós conversamos hoje, tá bom? Ótimo, adoro. Gente, doutora Mariana, como eu falei antes, atende nos Jardins de Eva, mas você pode acessar o Instagram, que é DRA de doutora, não tem ponto, nada, tudo emendadinho, Mariana Barros, e tem um underline após o S. O Lucas põe aí no vídeo também para vocês. E aí, um beijo, fiquem com Deus, lembrando que esse programa reprisa na TV Mato Grosso 27.1, sábado às 22 horas,
E se você quiser conferir, está lá no nosso YouTube e no Instagram. E corre lá e já começa a seguir o Instagram da doutora Mariana, porque ela coloca vários cortes desses assuntos para vocês lá e tem sempre muita informação. Então, muita informação de verdade para a gente entender como é que funciona esse universo para a gente cuidar melhor da nossa saúde. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Programa Janinés. Oferecimento Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi, Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758.